Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o X que está brigando com o Alexandre de Moraes, meu amigo. Está peitando o Alexandre de Moraes. Pois é, olha só. O X se negou a excluir um usuário que, segundo Alexandre de Moraes, expôs a família do Moraes. Seria uma censura prévia. Vamos entender esse caso aqui, porque isso é uma coisa que tem se tornado comum nessa briga do STF contra a liberdade de expressão, né? O STF acha que pode proibir a pessoa de falar, proibir o monarca de falar, por exemplo. Mas como é que pode? Né? Assim, não existe nenhum mecanismo legal na lei brasileira que permita você proibir uma pessoa de falar. Ao contrário, a Constituição assegura a liberdade de expressão. Você pode derrubar um determinado post, uma determinada matéria, uma determinada mensagem, né, que teria sido, por exemplo, insultuosa ou que teria feito calúnia, injúria, difamação, enfim. Vamos entender esse caso aqui porque é uma briga bacana. Eu estou pagando para ver isso aqui. Eu imagino que o pessoal do X está bem embasado nessa briga deles com o Xandão e vai ser muito engraçado ver o resultado disso daqui. Essa notícia foi sugerida por País do Amor e Xandaquistão, Paulo Figueiredo fazendo triplo C e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? O X se negou a excluir o usuário que expôs a família do Alexandre de Moraes. É lógico, essa matéria aqui é da Veja, evidentemente a jornalista é totalmente pró-Alexandre de Moraes, pró-STF, né? Pró-censura, mas vamos ver os argumentos que tem aqui, ó. Em mais um capítulo da queda de braço entre Alexandre de Moraes e a plataforma X, uma ação sigilosa. Isso é outra coisa, já é um absurdo essas ações sigilosas de censura, né? Se existe realmente esse grande problema, essa grande organização criminosa, não sei o que lá, cadê? Mostra pro pessoal, né? Ficaria muito mais fácil até para as pessoas seguirem as ordens do Alexandre de Moraes se tivessem as evidências de que isso está acontecendo, né? Enfim, olha só, trata-se de uma guerra jurídica em relação ao conteúdo publicado por um usuário que à época da postagem tinha 200 seguidores, 200 pessoas seguiram o cara. Ou seja, ninguém viu essa postagem, né? Em abril deste ano, a conta Duque of Salvador, alvo da investigação, fez uma série de publicações relativas à família de Alexandre de Moraes, com dados profissionais e imagens referentes aos filhos, ao irmão e à esposa do ministro, né? Que era chamado no texto de ditador de toga. Eu não sei exatamente que imagens e que dados eles colocaram aqui, tá? Ele fala que, de acordo com o usuário, são informações públicas levantadas em buscas na internet. O fato existe uma atitude chamada doxing, que é justamente quando você expõe o endereço de uma pessoa ou de familiares daquela pessoa, permitindo que outros vão lá e ataquem essa pessoa, né? Isso é uma coisa que realmente é indesejado, infelizmente é feito na internet. A pessoa publicar, por exemplo, fizeram isso com alguns juízes da Suprema Corte lá nos Estados Unidos, fizeram isso com pessoas aqui do Brasil da direita, e lógico, também já fizeram com pessoas da esquerda, é natural que tenham feito aqui com o Alexandre de Moraes, mas de novo, isso é uma coisa errada, tá? Só que pode ser uma coisa errada, mas não tem lei contra isso, tá? Não tem nenhuma lei que não é crime doxing no Brasil, divulgar informações. Se fossem informações sigilosas, sim, mas como é o caso aqui, são informações públicas levantadas em buscas na internet, né? E 10 dias depois o Moraes determinou o bloqueio da conta em prazo de 2 horas. E aí o que o X alegou, né? O X alegou aqui o Marco Civil da Internet. Olha o Marco Civil da Internet aqui, o artigo 19. Fala que com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes do conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar providências para, no âmbito e limites técnicos do seu serviço, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, né? Então, ou seja, a plataforma tem que tirar o conteúdo. Aqui, ó. A ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob pena de nulidade, a identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material. Ou seja, você tem que dar a URL da postagem, né, que está infringindo alguma lei, coisa e tal. Você não pode bloquear um usuário. Bloquear um usuário, como o pessoal fala aqui, isso seria aqui, ó. O recurso do X fala que o conteúdo veiculado não apresenta
À primeira análise, caráter ilícito, de forma a justificar sua remoção e ou fornecimento de dados. Então, de novo, a gente não sabe o que é aqui, né? O Alexandre de Moraes disse que eram informações dos familiares dele. Que informações são essas? Não dá para saber. Dependendo da informação, não é nada demais mesmo, né? E tampouco apresenta abuso no exercício da livre manifestação de pensamento, visto que as informações publicadas são de domínio público e não representam exposição indevida. Ou seja, então não é doxing. Se não é doxing, não tem nada de errado falar sobre a família do Alexandre de Moraes. Ele é uma figura pública, né? O próprio Alexandre de Moraes falava isso. Se você é uma pessoa que não quer se expor à opinião pública, você pode pedir a demissão, pode sair do STF a qualquer momento, é só pedir renúncia e sair. Realmente, a vida pública não é para todas as pessoas, é uma dificuldade. Eu sei disso, eu que sou pequenininho aqui, eu sei disso, né? Às vezes você já tem esse tipo de ataque, já tem esse tipo de provocação e coisa e tal. Imagino o Alexandre de Moraes, imagino essas pessoas lá no governo, né? Aqui, ó. O bloqueio integral leva à violação de dispositivos constitucionais e da própria legislação infraconstitucional relativa à matéria, considerando a possibilidade de caracterização de censura de conteúdo lícito, existente nas centenas de postagens feitas pelo usuário. Por quê? Né, você está dizendo que ao bloquear o usuário, você apaga todas as postagens do usuário, inclusive aquelas que não tem nada de errado. Então, a censura, a retirada da informação pode ser feita apenas daquela mensagem específica, né? Senão você incorre na violação da Constituição, porque diz aqui no artigo 5º que é assegurada a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Ou seja, você pode falar o que você quiser. Se você falar alguma coisa que seja uma calúnia, uma injúria, uma difamação e coisa e tal, isso pode ser retirado e você pode ser alvo de um processo. Mas se não é nada disso, é seu direito falar o que você quiser, inclusive a sua opinião sobre Alexandre de Moraes e sobre familiares do Alexandre de Moraes, né? A plataforma ainda argumentou que a liberdade de expressão e o direito à informação estão sob tutela da constitucional, apenas perderam a tutela constitucional durante regimes de exceção no país. É o que eu falo, foi durante o regime militar, um absurdo isso, e agora, porque nós estamos num regime de exceção, a verdade é essa, já estamos numa ditadura do judiciário, né? Aqui, ó, a Constituição de 88 vedou expressamente a censura de forma a garantir a convivência em sociedade, segundo ditames do Estado Democrático de Direito. Ou seja, o X peitou o Xandão, meu amigo. Eu acho isso muito bom, porque realmente é um absurdo esse negócio de censurar o usuário. Como fizeram com o Monark, por exemplo, como fizeram com o Alan dos Santos e tantos outros. Se o cara tem um crime, você faz a perseguição dele lá, mas você não pode calar a pessoa, não pode proibi-la de falar, né? Enfim, o X está brigando na justiça. Eu imagino, o Elon Musk está por trás disso daqui, tem bons advogados cuidando desse caso aqui, e pode ser um caso que realmente se torne uma mudança de paradigma nisso daí, que seja proibido simplesmente calar a pessoa na rede social. Você pode proibir ela de tirar aquele post específico, você pode processar aquela pessoa criminalmente pelo post que ela fez, mas você não pode calar a pessoa. Eu acho que isso seria realmente o correto, né? E vamos lembrar que isso está vindo justamente depois de uma lambança que o Alexandre de Moraes fez com a questão da derrubada das matérias referentes ao Arthur Lira, né? Que ele mandou derrubar um monte de coisa, depois voltou atrás, mostrando que ele próprio não tem competência para saber o que pode ser derrubado ou não, o que é ilegal ou não nesse tipo de coisa. Um absurdo isso daqui, tô torcendo para o X, evidentemente. Vamos ver o que vai acontecer. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.